Já pensou que, debaixo das águas, existem cidades inteiras que um dia foram cheias de vida, com ruas, casas, mercados, mas que hoje estão completamente escondidas no fundo do mar? E o mais impressionante, essas cidades são reais. Algumas guardam segredos e histórias que até agora ninguém conseguiu explicar. Quer saber quais são? Introdução ao fascínio pelo oceano. Já parou para pensar nos mistérios que o oceano esconde? A imensidão azul que cobre mais de 70% do nosso planeta é praticamente um universo desconhecido aqui mesmo na Terra. Imagine que, dos oceanos, exploramos menos de 10%, ou seja, ainda há uma vastidão repleta de segredos intocados, aguardando para serem revelados. Nessa imensidão, não se trata apenas de criaturas exóticas ou formações rochosas intrigantes, existe algo muito maior, quase inacreditável. Agora, imagine se eu dissesse que, debaixo dessas águas, repousam cidades inteiras que um dia foram habitadas, cheias de vida, com ruas movimentadas, construções, templos e até palácios. Cidades que afundaram há séculos, mas que ainda guardam vestígios de civilizações antigas, envoltas em mistérios que arqueólogos e exploradores tentam decifrar até hoje. E é justamente sobre essas cidades submersas, testemunhas silenciosas de eras passadas, que vamos falar. Pronto para mergulhar nessa jornada ao desconhecido e descobrir esses lugares fascinantes que, um dia, estiveram acima da superfície? Cidade submersa de Port Royal, Jamaica. Imagine uma cidade em plena era dos piratas, onde corsários e aventureiros andavam lado a lado, enquanto tabernas lotadas e jogos de azar eram a rotina. Esse era o cenário de Port Royal, na Jamaica, um dos lugares mais perigosos e ricos do Caribe no século XVII. Conhecida como a cidade mais perversa do mundo, Port Royal era o refúgio perfeito para piratas, mercadores e aqueles que viviam nas margens da sociedade. Mas, em um único instante, o destino de Port Royal foi completamente alterado. Em 1692, um terremoto seguido de um tsunami devastador atingiu a cidade. As ruas que um dia estavam cheias de vida foram engolidas pelo oceano em questão de minutos, levando milhares de vidas e afundando grande parte da cidade. Hoje, as ruínas de Port Royal repousam no fundo do mar, e a cidade é considerada um sítio arqueológico submerso, visitado por mergulhadores e arqueólogos do mundo todo. Fica a pergunta: teria sido essa tragédia um castigo divino? Afinal, Port Royal era famosa por sua vida de excessos e vícios. Será que o destino da cidade foi uma punição pelos pecados dos piratas e mercadores que ali viviam? Cidade do Leão, China. Na China, uma cidade antiga repousa no fundo de um lago, como uma cápsula do tempo submersa. Conhecida como Cidade do Leão, esse lugar foi um centro de poder e riqueza há mais de 1000 anos, com imponentes estátuas de leões que simbolizavam proteção e força. A cidade, que um dia prosperou, teve seu destino drasticamente alterado em 1959, quando foi completamente inundada devido à construção de uma hidrelétrica. Hoje, a Cidade do Leão permanece preservada nas profundezas do Lago Qiandao, e seus prédios decorados e estátuas majestosas agora são cobertos por algas e corais, criando um visual quase surreal. Os detalhes esculpidos nas construções e os leões que ainda guardam as ruínas submersas fascinam mergulhadores do mundo todo. É como uma visita a um passado congelado no tempo. Quem explora essas águas se depara com uma verdadeira cidade fantasma, intocada pela modernidade e carregada de mistérios. Antes de seguir para o próximo segredo, já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho. Com sua ajuda, o canal cresce e você acompanha tudo o que há de mais fascinante. Vamos juntos nessa jornada! Petrolândia, Brasil. No sertão pernambucano, uma cidade submersa conta uma história única e fascinante. Petrolândia, uma vez uma comunidade vibrante, foi submersa em 1988 após a construção de uma hidrelétrica que transformou a região. Embora a nova cidade de Petrolândia tenha sido realocada, a antiga permanece abaixo das águas do Rio São Francisco, suas ruínas parcialmente preservadas no fundo do lago. O que torna essa cidade ainda mais intrigante é o fenômeno das secas. Em períodos de estiagem, o nível das águas baixa e antigas construções começam a emergir, revelando torres de igrejas, arcos e outras estruturas, criando uma paisagem misteriosa e surreal.
O contraste entre as ruínas e a paisagem do sertão seco cria uma atmosfera quase mística, atraindo fotógrafos, curiosos e turistas em busca desse visual singular. É como uma cápsula do tempo que, de tempos em tempos, revela um vislumbre do passado, despertando curiosidade e encantamento em quem testemunha essa cidade fantasma retornar brevemente à superfície. A cidade perdida de Cuba. Imagine ruínas misteriosas escondidas no fundo do oceano, a 600 metros de profundidade, próximas de Cuba. Estruturas que, à primeira vista, parecem desafiar tudo o que sabemos sobre a história antiga. Mas o que essas ruínas realmente significam? E, mais intrigante ainda, será que estamos diante da lendária Atlântida? O burburinho entre cientistas e exploradores é imenso. Alguns dizem que é apenas uma formação rochosa natural, enquanto outros estão convencidos de que essas estruturas submersas são obra de uma civilização perdida. Cada detalhe das ruínas, ângulos precisos, padrões simétricos, levanta a dúvida: algo assim poderia ser apenas uma coincidência da natureza? Ou estamos pisando em um território onde mito e realidade se misturam? Apesar da empolgação, as pesquisas praticamente pararam. A razão? A falta de recursos e apoio científico. Explorar 600 metros de profundidade não é tarefa simples, e sem financiamento adequado, o mistério permanece trancado nas profundezas. Agora, imagine se tivéssemos todo o apoio necessário. Quais segredos ainda estão escondidos lá embaixo, esperando para serem revelados? Poderíamos descobrir uma nova página da história humana? Tiwanaku, Lago Titicaca. O Lago Titicaca, nas alturas dos Andes, guarda segredos milenares. Não é só um lago, é o berço de lendas e histórias que atravessaram gerações. Dizem que por ali surgiu a civilização Inca e que, nas profundezas de suas águas geladas, repousa a lendária cidade de Tiwanaku. Há relatos de uma estrada submersa e até templos escondidos sob a superfície, traços que parecem confirmar que Tiwanaku não é só lenda. Mas explorar esses mistérios é um desafio quase épico. A altitude extrema do Titicaca e suas águas congelantes tornam cada mergulho uma missão arriscada. Mesmo assim, arqueólogos insistem, arriscam tudo para decifrar esses enigmas do passado. E se tudo isso fosse verdade? Uma cidade inteira, esquecida, esperando ser redescoberta? Cada ruína, cada pedra é uma peça de um quebra-cabeça que desafia nossa compreensão. As ruínas de Yonaguni, Japão. Em 1986, um mergulhador no Japão fez uma descoberta acidental que deixou o mundo perplexo: estruturas submersas em Yonaguni, com formas geométricas precisas que lembram pirâmides e templos. Imagine descer ao fundo do mar e encontrar uma construção que desafia o tempo e a lógica. Essas ruínas têm linhas tão bem definidas, degraus e plataformas que parecem ter sido talhados por mãos humanas. E aí vem o mistério: seriam essas formações obra de uma civilização antiga, ou são apenas resultados impressionantes da natureza? A comunidade científica está dividida. Alguns defendem que é uma formação natural esculpida por correntes marítimas ao longo de milhares de anos. Outros, porém, acreditam que Yonaguni poderia ser o vestígio de uma civilização perdida, um povo com conhecimento arquitetônico avançado que desapareceu sem deixar rastros. Para aumentar ainda mais a curiosidade, uma expedição realizada em 2000 revelou marcas que poderiam ser traços humanos. Mas com a falta de evidências conclusivas e os custos elevados das explorações, o mistério de Yonaguni permanece sem resposta. Será que estamos à beira de descobrir uma cidade submersa perdida na história? Alexandria, Egito. Imagine descobrir uma cidade inteira debaixo d'água. Bem-vindo à Alexandria submersa, onde arqueólogos encontraram ruínas impressionantes, incluindo o Palácio de Cleópatra. Lá, estátuas antigas e moedas, conservadas quase intactas, revelam um pedaço da história que parecia perdido para sempre. E o mais surpreendente? Parte do farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ainda está lá, repousando no fundo do mar. A decisão do governo egípcio foi sábia: manter essas ruínas submersas preserva esse tesouro da ação do tempo. Cada mergulho nessas águas é um encontro com a história, onde o passado e o presente se encontram em um cenário fascinante. Mito de Atlântida. Imagine uma cidade magnífica,
rica e avançada, desaparecendo do mapa em um único dia. Esse é o mito de Atlântida, a civilização submersa que desperta fascínio e teorias pelo mundo. Mas, afinal, onde estaria Atlântida? Seria nas profundezas do Oceano Atlântico, perto do Mediterrâneo, ou até mesmo sobre as geleiras da Antártida? Os cientistas e entusiastas se dividem, e cada nova teoria adiciona uma camada de mistério. A lenda não é só sobre uma cidade desaparecida, é sobre uma civilização que, supostamente, dominava tecnologias e conhecimentos muito além do que imaginamos. Seriam eles mestres em engenharia e ciências? Como essa sabedoria se perdeu? O que mais essa civilização poderia ter nos ensinado? Ao chegar até aqui, você mergulhou em uma jornada por cidades submersas e misteriosas, cada uma com suas histórias, lendas e tragédias. Aprendeu que, sob as águas, ainda existem testemunhas de civilizações antigas que desafiam nossa compreensão e nos conectam com um passado repleto de segredos. Conheceu Port Royal, a Cidade do Leão, Petrolândia, Alexandria e Anagoni, lugares que um dia foram vibrantes e que hoje descansam nas profundezas, guardando peças únicas da nossa história. Mais do que isso, esse vídeo proporcionou uma mudança de perspectiva. O oceano não é apenas um cenário de vida marinha, ele também preserva fragmentos da nossa herança e culturas perdidas. E agora você sabe que esses mistérios são só a ponta do iceberg. Então, se ficou fascinado por essas descobertas, continue nos acompanhando, pois o mundo submerso tem muito mais a revelar.